Roberto entrou agora. Patrício. Gisele. Gan. Isabelle Almeida. Ítalo Araújo. Ana Maria. João Lucas. João Lucas é esse JL Pro 98, né? José Matheus. Aqui, José Matheus. Júlia Evelyn. Laura, também tá ali. Lavínia. Letícia Ribeiro. Letícia Ribeiro, não. Lisa Maria. Lívia Nara. Ferreira também. Maria Clara. Maria Letícia Freitas. Maria Lúcia. Natália. Sara. Stephanie. Suiane. Tiago. Vitor Emanuel. E Yasmin Fernandes. Bom. Até que faltou pouca gente. Bom, pessoal, vocês deram uma lidinha no documento que eu mandei para vocês. Naqueles 4 primeiros capítulos. Eu mandei 2 documentos, certo? Mandei os 4 primeiros capítulos do livro Memórias Póstumas, de Brás Cubas. Um documento sobre o romance que a gente havia trabalhado em outra aula. E eu tenho um documento que eu trouxe hoje sobre a teoria do ensaio, certo? Quem foi que leu? Ninguém? No one? Nobody? Pessoal, vocês têm que valorizar a leitura dessas obras que a gente vai trabalhar aqui, tá certo? E a gente vai fazer um trabalho sobre isso, tá bom? Quando você deixa de ler, complica. Mas vamos lá. A gente havia lido os 2 primeiros capítulos, certo? A gente vai ler o resumo do capítulo 3, a gente vai ler o capítulo 3, iremos ler o resumo do capítulo 4, leremos também o capítulo 4, como a gente viu, capítulo 3 e 4 é pequenininho, né? Principalmente o 3. Só o cheirinho do capítulo. E o capítulo 4 é só uma página, menos de uma página, pouquinha coisa. E a gente vai já pular para a teoria do ensaio literário, certo? A gente vai ver como é que ele atua. Basicamente, a gente vai ver a estrutura e como faz um ensaio literário. Só lembrando, pessoal, a melhor definição que eu tenho para um ensaio literário é a seguinte: um ensaio literário, todo mundo aqui sabe que é um artigo de opinião, né? É aquela espécie de redação sobre um determinado tema, onde eu posso colocar a minha opinião de uma maneira mais aberta, né? É basicamente um texto dissertativo argumentativo, onde eu tenho mais liberdade para colocar a minha opinião ali, tá certo? Eu posso ser
um pouquinho mais pessoal, até certo ponto, tá certo? Mas não vai ser nada na base do eu acho que, certo? Tem que ter sempre uma base, certo? Uma base de estudo, baseado nos estudos, baseado nas pesquisas, sempre desse jeito, tá ok? Nunca é na base do eu acho, sempre é na base da base. Isso é redundante? Pode até ser, mas você tem que colocar uma base teórica para aquilo que você vai falar. Você não pode simplesmente colocar sua opinião sem ter base nenhuma, tá certo? O embasamento teórico é o que fortalece a sua opinião, porque quando o leitor pegar seu artigo de opinião, ele vai ver, fulano tem uma opinião sobre esse tema e a opinião do fulano se baseia nesses estudos aqui. Então, pelo menos essa pessoa estudou para estar falando isso aqui. Basicamente, é o respaldo que você vai ter para fortalecer a sua opinião, certo? E o ensaio é como se fosse um artigo de opinião sobre uma obra. Professor, é como se fosse uma resenha? É quase isso, é quase uma resenha, só que é um pouquinho mais trabalhado, tá certo? Você vai colocar referência, tá certo? Vai colocar bibliografia, você vai ter a liberdade, vai ter um espaço para colocar de onde você tirou aquelas suas ideias, né? Sendo que na resenha não é bem assim. A resenha necessariamente é um texto mais seco, né? É um texto bem mais objetivo. Assim como a sinopse é mais seca e objetiva ainda, né? É aquela, como que eu posso dizer? É meio que uma autópsia da obra, seja do filme, seja do livro, né? A sinopse, ela é carregada da ausência de opiniões, né? A ausência de opinião total. É só o dissecamento da obra. A obra foi dissecada e colocada naquele pequenininho resumo, né? A resenha não. É um pouquinho mais abrangente e o artigo de opinião é mais abrangente ainda. No nosso caso, o ensaio é mais abrangente ainda. Você vai ter, quando eu falo mais abrangente, não entenda como vai ser mais difícil. Não, não é isso. É que você vai ter uma liberdade maior, né? Você vai ter ferramentas a mais para poder trabalhar, tá certo? Você não vai ficar preso a uma delimitação pequena. A sua delimitação de trabalho vai ser maior. E é justamente essa a grande dificuldade dos escritores de redação. É colocar a sua opinião com impessoalidade, né? Tem gente que coloca a opinião e vai carregando de pessoalidade, vai colocando marcadores linguísticos, colocando na primeira pessoa, tanto pronome como verbo. Isso aí já vai deixando a pessoalidade em excesso, né? O que não é bem-vindo. Bom, vamos lá. O livro que a gente vai trabalhar, né? 4 capítulos, pouca coisa, né? Mas claro que isso é só por esse pequeno período aqui. Tá no Google Sala de Aula, tá bom? Eu vou resumir o terceiro capítulo aqui. No caso, o resumo do terceiro capítulo é quase o terceiro capítulo na íntegra, devido à extensão curta dele. No capítulo 2, a gente viu que ele começou a fazer um breve esboço sobre as suas origens, sobre sua genealogia. E justamente é esse o título do terceiro capítulo, tá certo? Genealogia. Só lembrando, pessoal, estamos tratando de um romance naturalista, tá certo? Estamos tratando do romance que é o marco inicial da literatura romanesca, não romântica, tá? Romanesca no Brasil, tá certo? Lembrando, romance a gente tem algumas variações, como romance histórico, romance romântico, que é o que a gente está mais acostumado a ver, aquela coisinha bonitinha, o príncipe no cavalo branco, que vai levar a princesa para casar, todo mundo vai viver feliz para sempre, tudo vai ser sempre um mar de rosas. Esse é o romance romântico, né? A gente tem aqui o romance naturalista, que é basicamente o contrário, onde nós temos um certo apreço pela sua individualidade e pelos seus interesses. E é nesse livro aqui, bem lá no meio,
que você vai encontrar aquele exemplo que eu falei do personagem, no caso, Brás, que admira muito a beleza facial de uma mulher, só que ela é manca. E ele para por aí, porque ela é bonita, mas ela é manca, né? Ela é manca, mas é bonita, de acordo com os interesses dele. Aquela não é a mulher para ele apresentar aos amigos. Ele não quer uma pessoa com defeitos, né? Isso no romance naturalista está correto. O personagem, o herói do romance naturalista, é desse jeito mesmo. É individualista, egoísta, egocêntrico, arrogante, prepotente, tudo isso de ruim que você imaginar. Já como eu falei, se fosse no romance romântico, seria o contrário. Ele não ia estar nem aí para esse probleminha da perna dela. Não queria nem saber. Botava duas palmilhas no sapato dela e pronto, ia ficar balanceado. Pronto. Agora vamos lá. Vamos resumir o terceiro capítulo, tá bom? Duas palmilhas no sapato foi terrível. Tendo citado seus tios, o autor decide traçar a sua genealogia. O fundador de sua família era Damião Cubas, que tinha esse nome Cubas devido ao seu trabalho em tonéis. Damião teria juntado alguns bens por ter se desdobrado como lavrador, além das atividades como tanoeiro, aliás, que é quem trabalha com tonéis, com cubas. Com esse dinheiro, a gente já tinha lido aqui, mas vamos retornar daqui mesmo. Com esse dinheiro, seu filho, Luiz Cubas, teve boas condições de estudo. No entanto, a família do autor desprezava a origem de Damião, por ter um trabalho simples, e considerava apenas Luiz, que foi o filho que estudou em Coimbra, formado em Coimbra, aliás, como a origem genealógica da família Cubas. O pai do autor, que era bisneto de Damião, foi ainda mais longe na reescrita da história da família. Alegava que Cubas era o apelido herdado por um cavaleiro, aliás, que, lutando contra os mouros na África, teria quebrado 300 de suas cubas. Antes de inventar essa versão, ele ainda teria tentado associar o nome de seu filho, Brás Cubas, autor desse livro, ao personagem histórico fundador da vila São Vicente, que tinha o mesmo nome. Mas a família a família do Capitão Mor, Brás Cubas, teria se oposto a essa história, sendo que, na realidade, Brás Cubas foi fundador de Santos. Vamos ler aqui o terceiro capítulo. Mas, já que falei nos meus dois tios, deixa-me fazer aqui um curto esboço genealógico. O fundador de minha família foi um certo Damião Cubas, que floresceu na primeira metade do século XVIII. Era tanoeiro de ofício, natural do Rio de Janeiro, onde teria morrido na penúria e na obscuridade, se somente exercesse a tanoaria. Mas não, fez-se lavrador, plantou, colheu, permutou o seu produto por boas e honradas patacas, até que morreu, deixando grosso cabedal a um filho, o licenciado Luiz Cubas. Neste rapaz é que verdadeiramente começa a série de meus avós, dos avós de minha família, sempre confessou. Aliás, dos avós que a minha família sempre confessou. Porque Damião Cubas, afinal de contas, um tanoeiro, era, afinal de contas, um tanoeiro. E talvez mal tanoeiro, ao passo que Luiz Cubas estudou em Coimbra, primou no estado e foi um dos amigos particulares do vice-rei Conde da Cunha. Então, até aqui essa metade do capítulo, a gente já chegou na metade, tá? A gente nota um certo apreço pela origem que tinha um status maior, era mais elegante para a sociedade dizer que a origem da família Cubas
era Luiz Cubas, certo? Se formou em Coimbra, tinha amigos da nobreza de grande influência, mas o tal do Damião Cubas, né, era só um tanoeiro. Então, ele não tinha prestígio nem relevância para ser citado na genealogia da família Cubas. Como este apelido de Cubas lhe cheirasse excessivamente a tanoaria, alegava meu pai, bisneto de Damião, que o dito apelido fora dado a um cavaleiro, herói nas jornadas da África, em prêmio da façanha que praticou, arrebentando 300 cubas aos mouros. Meu pai era um homem de imaginação. Escapou à tanoaria nas asas de um calembor. Era um bom caráter, meu pai. Varão digno e leal como poucos. Tinha, é verdade, uns fumos de pacholice, mas quem não é um pouco pachola nesse mundo? Releva notar que ele não recorreu à inventiva, senão depois de experimentar a falsificação. Primeiramente, entroncou-se na família daquele meu famoso homônimo, o capitão Mor Brás Cubas, que fundou a Vila São Vicente, onde morreu em 1592. E, por esse motivo, é que me deu o nome de Brás. Lhe opôs-se, porém, a família do capitão, e foi então que ele imaginou 300 cubas mouriscas. Vivem ainda alguns membros da minha família. Minha sobrinha Venância, por exemplo, o lírio do vale, que é a flor de damas do seu tempo. Vive o pai, o Cotrim, um sujeito que... Mas não antecipemos os sucessos. Acabemos de uma vez com o nosso emplasto. Lembrando, emplasto é aquela fita que a gente coloca para passar a dor, né? Para trazer alívio contra as dores musculares. Quarto capítulo. A ideia fixa. Quarto capítulo é mais ou menos o seguinte. Voltando ao emplasto Brás Cubas, o autor reconhece que tal projeto tornou-se uma ideia fixa, o que considera terrível. É algo, aliás, que pode levar os homens à morte, à loucura, ou quem sabe, à grandiosidade, e justifica essas possibilidades citando personagens históricos que tiveram suas ideias fixas. O autor brinca com o leitor pelo fato de a narração não se desenrolar, mas prender-se a questões filosóficas, e já avisa que assim será por todo o livro, tratando assuntos ora de forma séria, ora brincalhona. E realmente o autor vai fazendo isso demais. É tanto que, como eu falei para vocês, num dado momento do livro, ele diz, num certo capítulo, ele fala: aqui não tinha nada de muito interessante para falar da minha vida. Pule para o próximo capítulo. Pronto, o capítulo é só isso. Ou então, em alguns outros capítulos, onde ele vai desafiando o leitor, né? Se você não estiver gostando da leitura, você pode parar por aqui, pode fechar o livro. Vai fazendo isso frequentemente. Vamos ler o capítulo 4. A minha ideia, depois de tantas cabriolas, construíra-se ideia fixa. Deus te livre, leitor, de ter uma ideia fixa. Antes um argueiro, antes uma trave no olho. Vê o Calvor, foi a ideia fixa da unidade italiana que o matou. Verdade é que Bismarck não morreu, mas cumpre advertir que a natureza é uma grande caprichosa e a história é uma eterna loureira. Por exemplo, Suetônio
deu-nos um Cláudio, que era um simplório, ou uma abóbora, como lhe chamou Sêneca, e um Tito, que mereceu ser as delícias de Roma. Veio, modernamente, um professor, e achou meio de demonstrar que dois dos Césares, aliás, mostrar que dois dos Césares, o delicioso, o verdadeiramente delicioso, foi o abóbora de Sêneca. Sêneca é um filósofo, tá certo? E tu, Madama Lucrécia, flor dos Borgias, se um poeta te pintou como a Messalina católica, aparece um Gregorovius, incrédulo, que te apagou muito essa qualidade. E, se não vieste a lírio, também não ficaste pântano. E eu deixo-me estar entre o poeta e o sábio. Necessariamente essa parte aqui, como nós podemos notar, é onde a narrativa não se desenrola. A gente nota que ele ficou dando voltas e voltas e voltas na filosofia, nas suas concepções, e a história parece que já é outra. Né? A narrativa não está caminhando para lugar nenhum. Viva, pois, a história, a volúvel história que dá para tudo. E, tomando a ideia fixa, direi que ela é, aliás, direi que é ela a que nos faz varões fortes e os doidos. A ideia móvel, vaga, curta-cor, é a que faz os Cláudios. Era fixa a minha ideia. Aqui a gente está voltando devagarinho para a narrativa, tá? Era fixa a minha ideia. Fixa como não me ocorre nada que seja assaz fixo nesse mundo. Talvez a Lua, talvez as pirâmides do Egito, talvez a afinada dieta germânica. Veja, leitor, a comparação que melhor lhe enquadrar. Veja, e não esteja daí a torcer-me o nariz. Só porque ainda não chegamos à parte narrativa destas memórias. Aqui é meio que o Brás, né? O Machado de Assis, aliás, sabendo que essa brincadeira dele de sair da narrativa e voltar já está chegando no limite. Então ele resolve brincar com o leitor, dizendo que ele sabe que você já está cansado dessa fuga da narrativa e ele já vai voltar. No sentido que ele pede para você não torcer o nariz, só porque ele ainda não chegou na parte da narrativa das memórias. Lá iremos. Creio que prefere a anedota à reflexão, como os outros leitores, seus confrades. E acho que faz muito bem. Pois lá iremos. Todavia, importa dizer que este livro é escrito com pachorra, com a pachorra de um homem já desafrontado da brevidade do século. Obra supinamente filosófica, de uma filosofia desigual, agora austera, logo brincalhona, coisa que não edifica nem destrói, não inflama nem regela, e é, todavia, mais do que passatempo e menos do que apostolado. Vamos lá. Retifique seu nariz e tornemos ao emplasto. Deixemos a história com seus caprichos de dama elegante. Nenhum de nós pelejou a batalha de Salamina. Nenhum escreveu a confissão de Augsburgo. Pela minha parte, se alguma vez me lembro de Cromwell, é só pela ideia de que Sua Alteza, com a mesma mão que trancara o parlamento, teria imposto aos ingleses um emplasto Brás Cubas. Não se riam dessa vitória comum da farmácia e do puritanismo. Quem não sabe que, ao pé de cada bandeira,
hasteiam e flutuam à sombra daquela, e não poucas vezes lhe sobrevivem. Mal comparando, é como a arraia miúda, que se acolhia à sombra do castelo feudal. Caiu este, e a arraia ficou. Verdade é que se fez graúda e castelã. Não, a comparação não presta. Basicamente, fazendo um resumo do final desse capítulo, a gente nota a brincadeira do autor fugindo da narrativa, fugindo totalmente da narrativa, tentando fazer uma comparação com a sua ideia fixa, e ele tentou comparar e disse para você, leitor, não ter raiva, não fique torcendo o nariz, a gente vai já chegar na parte das memórias, e ele tenta novamente fazer a comparação e, no final, não, comparação não presta. Basicamente, dando uma certa inutilidade para esse capítulo, certo? Uma perguntinha. Complicada a leitura, pouco complicada, complicação média, muito complicada, no sentido de entender o contexto, de entender a leitura. Muito complicado. É importante o retorno de vocês, pessoal. Se estiver muito complicado, a gente pode fazer alguns pequenos ajustes. Apertar um parafuso aqui, afrouxar um parafuso ali. Tá ok? Então, se vocês não ficarem em silêncio, eu vou entender que tá tudo ok. Bom, a gente tem 9 minutos, dá para explicar bastante coisa sobre o ensaio. Talvez não tudo. Vamos lá. O ensaio na literatura tem como função opinativa, né? Tem uma função opinativa, em que expõe ideias, críticas, reflexões e impressões pessoais, realizando uma avaliação sobre determinado tema. O ensaio, ele problematiza questões sobre um determinado assunto, focadas pela opinião do autor, e que geralmente vai apresentar algumas conclusões originais sobre o tema, sobre a obra. Diferente dos textos narrativos ou descritivos, o ensaio ele pressupõe a análise profunda do autor sobre o tema, né? Sendo assim, o ensaio é um gênero discursivo, argumentativo e expositivo, que implica no ato de ensaiar, ou seja, ele apresenta essas tentativas de reflexão crítica e subjetiva, que é o ponto de vista pessoal, num fluxo natural de ideias sobre a obra, sendo muito solicitado, né, no meio escolar e acadêmico. Bom, o ensaio literário e o ensaio acadêmico. O ensaio acadêmico ou científico, ele é teórico, né? E muitas vezes ele é filosófico. Embora sejam baseados em teorias, eles podem apresentar uma linguagem mais despretensiosa, né? Que beira a linguagem mais poética e literária. De modo geral, os ensaios são textos em prosa, ou seja, em parágrafo, né? Com teor didático, sendo menos formais e mais flexíveis. Eles são classificados em dois: o ensaio literário, ou informal, e o ensaio científico, que é o formal. A gente vai pegar o seguinte: é o ensaio literário, ou seja, aquele que é informal. Informal até onde, professor? Eu posso usar a linguagem coloquial, uma linguagem mais popular no ensaio literário? Aham, pode sim, tá certo? Sem o menor problema. O ensaio literário, né, também é chamado de ensaio artístico. Ele pode não apresentar uma fundamentação científica, quando não exigido, tá certo? Ou seja, ele propõe uma reflexão mais subjetiva do autor, exibindo uma linguagem mais informal, mais coloquial, uma linguagem mais popular. Ele é bem menos teórico do que a redação, onde nós temos que, via de regra,
usar a linguagem formal, única e exclusivamente linguagem formal, né? Já no ensaio literário, você pode usar a linguagem informal. Alguns deles, né? Aliás, além deles, é muito utilizada a expressão ensaio fotográfico, né? Mas isso aqui não tem nada a ver com o nosso trabalho, não, tá certo? Só sobre a etimologia da palavra ensaio. As principais características, né, do gênero textual ensaio são linguagem simples, como a gente falou, você pode usar a linguagem informal, são textos concisos, né? Embora a linguagem seja simples, tende a haver coerência, tende a haver coesão com as suas ideias, tá? Falar de linguagem não necessariamente, aliás, falar com linguagem simples, não necessariamente quer dizer que seu texto vai ficar solto, né? Ele tem que manter uma certa conexão discursiva das suas exposições sobre o livro, certo? Repetindo, você pode usar a linguagem simples, mas você tem que manter conexão discursiva com as suas ideias expostas sobre o livro, tá certo? Obviamente, tem o seu julgamento pessoal como sendo uma das principais características do ensaio literário, e ligado a isso, teremos as suas reflexões subjetivas. Ou seja, esse é um trabalho, pessoal, puramente original, tá certo? É um trabalho puramente original para vocês fazerem. Vai ter a exposição e defesa das suas ideias também, e claro, vai ter a carregada originalidade e criatividade. Lembrando, o ensaio ele é um texto crítico e problematizador, tá bem? Professor, você não acha um pouco exagerado a gente fazer um ensaio sobre uma obra literária de tamanha importância para a literatura brasileira? Não, eu não acho não, tá certo? Por sinal, esse livro, os romances, são autorizados pela Base Nacional Comum Curricular para serem trabalhados no nono ano. A gente está fazendo tudo dentro do ordenamento nacional da educação, tá certo? Não é nada que o tio ache ou deixa de achar. Como que a gente faz um ensaio, né? Geralmente, os ensaios não seguem forma fixa, certo? Não, eles têm uma forma livre, os quais propõem liberdade individual, né? Na busca dessa reflexão original. São textos breves, tá certo? Um ensaio é uma página só, tá bom? Não é resumir a obra absurdamente, fazer um resumo gigante da obra em várias páginas, não, tá? Tem ensaios sobre obras grandiosíssimas em 2 páginas, tá? São textos breves, porém, não são sistematizados por caráter intimista, né? Livre e dialogante, os quais não possuem um estilo definido, tá? Ensaio não tem estilo de escrita definido, não tem estilo de forma de linguagem definida. Eu posso usar linguagem formal e informal, tá certo? Eu posso fazer um único parágrafo para fazer essa dissecação do texto. Eu posso fazer vários parágrafos, não tem problema, tá bom? Ele é um texto bem mais amplo, no sentido de possibilidades que vocês têm. Quanto à utilização das formalidades, vai depender dos interlocutores, né, dos seus leitores. Por exemplo, estou escrevendo um ensaio para um trabalho da faculdade. É bem mais interessante usar uma linguagem formal, né? Estou fazendo um ensaio para sair no jornal. É mais interessante que eu use a linguagem formal. Agora, é um trabalho de menor importância, ou então meu público é mais íntimo com o meu tipo de abordagem aqui, então eu vou usar a linguagem informal. É interessante? É interessante, sim, depende do seu objetivo. Você está escrevendo para quem? Quando você responder essa pergunta, você me diz
se é interessante usar a linguagem formal ou informal, tá certo? Depende do seu objetivo. Embora tenha essa e outras, né, essas e outras liberdades, ele deve conter clareza de ideias e seguir as normas padrão da língua portuguesa, né? A estrutura do ensaio acadêmico necessariamente é tema, onde o tema é o assunto que você vai explorar e problematizar, no caso, a nossa obra. O título do ensaio, normalmente os ensaios possuem título, tá certo? Que, obviamente, tem que se relacionar com a obra. O corpo do texto é a parte da análise e do desenvolvimento do texto. Note que eles seguem a estrutura padrão dos textos dissertativos, argumentativos, tá? O seu corpo de texto do ensaio tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Tanto faz com linguagem formal ou informal, tá bom? Introduz o tema, desenvolva-o e conclua-o. E a bibliografia? A bibliografia que eu vou querer de vocês, pessoal, é só as suas referências. Você vai ter um espaço lá no final do texto onde você vai colocar as referências de onde foi que você pesquisou para chegar nas suas ideias, tá bom? E eu vou querer pelo menos 3 fontes de bibliografia. A quarta fonte tem que ser por obrigação, e estou falando desse meu trabalho, tá? Vai ser por obrigação a própria obra, tá bom? Uma fonte da bibliografia, a obra, e outras 3 que vocês vão pesquisar, tá certo? Necessariamente é isso. Alguma dúvida? A gente tem menos de 1 minuto. Alguma dúvida sobre como fazer um ensaio? Eu acho que está mais complicado a obra para vocês, né? Mas o ensaio não. Só repetindo, pessoal, o ensaio literário é como se fosse um artigo de opinião sobre uma obra. Só isso. Alguma dúvida? Não? Posso colocar mais orientações lá no Google Sala de Aula para a gente ir avançando devagarinho? Olha que o silêncio de vocês fala muito, viu? Bom, então assim eu farei. Vou colocar mais orientações lá sobre o ensaio, sobre essa obra, os resumos também, que eu não coloquei ainda, né? E é isso. Nossa aula hoje é isso. A gente se vê amanhã com a disciplina de História, tá ok? Um abraço, pessoal, e até a próxima. Oi, gente. Boa tarde. Beleza, vamos lá então. Pessoal, a gente está na página 206, viu? Página 206. Todo mundo aí ok já? Página 206. Vamos dar uma recapitulada nas leis ponderais. São 3 leis. São as leis aí. Nós temos a lei de Lavoisier. Nós temos a lei de